Seus olhos eram fundos e não havia nenhum brilho neles. Ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama, com as mãos apoiadas nela. Ele estava imóvel, nos observando, e quando olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou... Olá, pessoal, inscritos do canal e visitantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza, e eu tô aqui para contar mais um caso sobrenatural muito estranho e intrigante. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de Quando a Morte Veio Buscar a Minha Avó. Olá, meu nome é Anselmo e atualmente eu tenho 46 anos de idade. O fato que irei narrar agora realmente aconteceu comigo. Não foi nenhum tipo de alucinação e muito menos imaginação de minha parte. Posso dizer, sem dúvida nenhuma, que essa foi a pior experiência com o sobrenatural que eu já tive. E justamente por isso, eu nunca esqueci de nada do que ocorreu naquele episódio. Muitos anos depois daquele acontecimento, para minha surpresa, pude ler e ouvir na internet, e principalmente aqui no YouTube, vários relatos de pessoas que, em situações semelhantes, também presenciaram esse tal impressionante fenômeno. Durante o inverno de 1986, quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, sempre que chegava em casa, depois da escola, eu corria para o quarto da minha avó, que morava conosco em nossa casa, para conversar com ela. Certa vez, eu, como sempre fazia, fui para o quarto da minha avó, que já estava deitada, e sentei numa cadeira que ficava ao lado da sua cama, junto à sua cabeceira. E comecei a conversar, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências do além que ela havia presenciado. Nesse dia, fiquei bastante tempo por lá, e quando percebi, já era bem tarde. Passava das 11 horas da noite. Naquele momento fazia um frio intenso, e nós já tínhamos conversado bastante sobre diversas coisas, quando eu senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Automaticamente, e sem pensar muito, eu olhei de relance para os pés da cama da minha avó, e eu pude ver algo tão aterrador que eu jamais consegui esquecer. Era como se uma sombra tivesse adquirido vida. Pude ver aquilo nitidamente, e tenho esta imagem totalmente clara e marcada em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer, nesse exato instante. Era um vulto negro e tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético. Seus olhos eram fundos e não havia nenhum brilho neles. Ele parecia estar ajoelhado aos pés da cama e com as mãos apoiadas nela. Ele estava imóvel, nos observando, e quando eu olhei para ele, foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que havia sido descoberto, e imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em 3 ou 4 segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás, cair da cadeira e ficar no chão, totalmente travado, tomado pelo pavor e terror que senti ao ver aquele ser horrendo. Permaneci sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia ocorrido, falava comigo e perguntava o que tinha acontecido. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Tentei olhar embaixo da cama, mas não conseguia de forma alguma me mover. Depois de alguns instantes, eu consegui balbuciar que estava com sono
Me despedi da minha avó, apaguei a luz e fui para o meu quarto, que ficava ao lado. Deitei na minha cama, ainda perplexo com a visão que tive. Obviamente, naquela noite eu não consegui dormir. Eu me sentia transtornado e angustiado por aquela visão sinistra durante a madrugada inteira. Apesar de ter plena convicção do que presenciei, tratei imediatamente de enfiar na minha cabeça que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação, e só isso. Tentei por várias horas convencer a mim mesmo de que não havia nada para eu me preocupar, mas isso foi um grande erro. Quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono por volta das 6 horas da manhã, despertei repentinamente, com a minha irmã gritando pela casa, chamando pelo meu pai. Minha irmã tinha a incumbência de todos os dias levar o café da manhã para minha avó, junto com todos os seus remédios. E naquela manhã constatou que a minha avó não estava muito bem. Foi tudo muito rápido, e quando dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Foi um susto enorme para todos, e eu me senti muito culpado e amargurado por ter literalmente visto a morte nos rondando e não ter dito absolutamente nada a ninguém. Este sentimento perdurou por muito tempo em minha alma. Mas também, quem iria acreditar em mim quando eu contasse o que eu vi? A minha avó ficou internada em estado grave. Voltamos para casa e oramos muito por ela. E depois de um longo período lutando pela sua vida, ela se recuperou bem e voltou para casa. Deus ouviu as nossas orações, livrou a minha avó da morte iminente e ainda deu a ela numerosos anos de vida. Muito tempo depois, ela veio a falecer, deixando uma enorme saudade e preciosas lições de ânimo e coragem. Mas sempre que penso nela, inevitavelmente me vem à memória aquela aterradora e macabra visão que eu tive e que ainda me deixa muito reflexivo e assustado. Poucas são as pessoas que conseguem estar frente a frente com a morte e ainda assim não serem levadas por ela na mesma hora. E esse foi o nosso caso para ouvir no escuro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário com sugestões, opiniões ou críticas aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui, pois esse canal foi feito para você. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.